Portanto, vamos acessar o nosso Google Docs a partir do Google Drive. Digitando o endereço aí na sua barra de pesquisa do seu navegador, barra de endereços, né? drive.google.com. Basta acessar aí meu Drive, né? A pasta que foi criada para essa prática foi a informática aplicada. Então vamos dar 2 cliques aqui. E nós vamos usar a pasta que foi criada de nome Docs. Vou dar 2 cliques aqui. Então vamos criar um novo documento. Documento do Google. O nome deste documento será de artigo informática, né? Colocar de info aplicada. Então, este é o nosso documento recém-criado. Inclusive, ele já salvou para nós. Vamos, então, iniciar o nosso artigo. Vou colocar aqui um título. A sequência autores. Posteriormente, resumo. Vamos colocar um abstract. Vamos colocar uma introdução. Nosso referencial teórico. E as nossas referências. Note que ele já sugere o corretor a questão, né, gramatical aí, que tem um acento para nós aqui em referências. Então, nós vamos aceitar essa correção. E assim como no Word Online, nós temos a opção aqui também de texto a partir da voz, né? Então, a digitação por voz. Basta vir em ferramentas, digitação por voz. Ele vai aparecer aqui o ícone para nós, né, do microfone. Você pode escolher a língua. Tem que autorizar, permitir o dispositivo do seu microfone. Basta clicar aqui para falar. Apresentação de softwares de produtividade orientado a tarefas. Matheus Carvalho Meira. O objetivo do presente artigo compete à apresentação e à compreensão de softwares de produtividade orientado a tarefas. O trabalho permite compreender e conhecer os softwares de produtividade orientado a tarefas, como o Google Docs, o Microsoft Word Online, o Google Sheets, o Excel e demais aplicações. Portanto, vamos para os princípios básicos de edição de um documento no Google Docs. Então, a partir desse momento, nós temos aqui o título. Então, por exemplo, o nosso título, vamos supor que ele vai estar na fonte, né? Podemos trocar a fonte, né? Vamos colocar uma fonte aqui, por exemplo, essa Roboto, né? Por enquanto normal. Mas vamos supor que o título ele deve ser maior. Geralmente ele é mesmo, né? De acordo aí com as normatizações das diversas revistas e periódicos, né? Talvez uma exigência aí. Então, vamos colocar o título 14. Vamos colocar 16. Podemos digitar também. Então, 16, podemos dar um Enter aqui. Esse título pode estar em negrito, né?
a gente pode colocar o texto em itálico, sublinhado, escolher a cor do texto, né? Vamos colocar aqui uma corzinha mais clara aqui para ele, um azulzinho aqui. Na verdade, vamos colocar a cor mais escura, né? Senão a gente não vai ter essa compensação. Então, o título aqui, um azulzinho mais escuro. O texto ele também pode estar alinhado ao centro. Né? Podemos fazer as devidas correções, né? Por exemplo, aqui nos autores, pontos, vamos supor que é com TH, né? Então, ok, então autores, o primeiro autor, e vamos supor que tem um segundo autor, podemos completar aqui. O nosso resumo, né? Vamos entender que ele é uma seção aí, então vamos dar um Enter para o nosso resumo, com letra maiúscula, colocar um ponto no final, né? O abstract nós não mexemos ainda, a nossa introdução idem, né? Vamos colocar aqui um ponto ao final também. E vamos colocar alguns pontos, né, como os autores aí em negrito, para fazer um destaque. O nosso resumo também pode estar em negrito. O nosso abstract, podemos colocar ele em negrito itálico. Introdução aí em negrito. Referencial teórico negrito. Referências em negrito. Em sequência, temos uma outra opção interessante, que é a de tradução de documento. Então, por exemplo, se tiver aqui em ferramentas, clicar em traduzir documento, né? A gente pode colocar aqui cópia traduzida, né? Vamos colocar apenas aqui tradução, para a gente lembrar aqui, né? Tradução. Vamos escolher o idioma para qual ele vai ser traduzido. Vamos colocar o inglês aqui. Ok, clicar em traduzir. Instantaneamente, ele vai fazer essa conversão. Claro, importantíssimo que vocês façam uma correção com um especialista, com um professor, né, da área de inglês, de línguas aí, principalmente na área de artigos, né, que tem algumas particularidades aí. Na escrita de artigos em inglês, ela segue algumas regras aí que muitas vezes podem ser um pouco distintas aí das que nós seguimos aqui no Brasil, principalmente quando a gente está falando do abstract. Mas como ele gerou o abstract para nós, desculpa, como ele gerou aqui a questão do resumo, né? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos aproveitar o que o resumo está criado já aqui para nós, vamos inserir o resumo no nosso artigo. Em sequência aos princípios de formatação, nós podemos também, por exemplo, justificar o nosso texto, né? No primeiro nós alinhamos, agora nós vamos justificar o nosso texto. O resumo também, né? O abstract aí. Nossa introdução. E aproveitando aqui as ferramentas, nós temos duas ferramentas aqui de lista de marcadores e lista numerada. Vamos aproveitar nosso próprio texto. Vamos colocar dois pontos aqui. Vamos criar marcadores para cada uma das ferramentas aqui citadas. O primeiro marcador que nós vamos testar, né, e temos também a lista numerada, né, podemos utilizá-la também. Outra questão interessante que nós temos no nosso Google Docs é a opção de voltar. Então, a gente pode clicar em desfazer ou Ctrl Z para desfazer uma determinada ação. Então, a gente pode clicar em voltar, né, para desfazer a última ação, ou refazer Ctrl Y. Os artigos acadêmicos também seguem um espaçamento específico entre as linhas. Então, vamos fazer o seguinte, nós podemos selecionar todo o nosso texto, a gente pode apertar Ctrl A, ele seleciona todo o texto, ou pode selecionar pelo mouse também. Tá? Qualquer uma das duas formas está correta. Então, o espaçamento entre linhas e parágrafos, geralmente, né, algumas revistas pedem aí 1,5. Vamos colocar um espaçamento entre 1,5. Podemos também inserir um determinado link. Vamos supor que queremos inserir o link da instituição, né, da qual os autores fazem parte. Então, vamos colocar aqui, instituição.
né? Por exemplo, Instituto Federal de São Paulo. Ok, então, nossa instituição aí, vamos deixar ele padronizado aí, né? Então, o Instituto Federal de São Paulo, eu quero gerar um link para a página. Então, basta selecionar e clicar aqui no ícone de inserir link. Então, aqui nós podemos colocar o endereço https, né? www.ifsp.edu.br. Claro, vocês podem copiar o link, né, e colar. Eu estou digitando aqui para fazer de uma maneira mais didática, tá? A gente pode clicar aqui no link e ele já aplicou. Quando eu posicionar o mouse sobre a instituição, ele tem a opção, por exemplo, de ser redirecionado para o site do Instituto Federal. Vamos setorar no nosso documento. Temos também a disponibilidade de inserção de imagens, né? Para isso, né, vamos buscar para uma imagem que represente software de produtividade. Vou deixar uma dica para vocês aí, né, por conta de direitos autorais, né? Questão de imagem, a gente não sabe que imagem que nós podemos pegar na internet aqui, né, que esteja livre. Eu vou usar o site do ideogram.ai, fica uma ótima sugestão aí. E nós vamos buscar aqui a imagem que representa uma mulher utilizando software de produtividade no seu notebook, tá? Tem que ser em inglês. Então, vamos gerar. Enquanto ele está gerando essa imagem, nós vamos voltar para cá e vamos ver o que essa ferramenta de imagens pode oferecer para nós. Então, vamos lá. Dentro da inserção, imagens, olha que interessante. Nós podemos fazer um upload do computador, pesquisar na web, pesquisar imagens no nosso Google Drive, no Google Fotos, uma URL específica ou mesmo tirar uma foto com a câmera aí do seu dispositivo, seja ele notebook ou um computador. E retornando aqui, nós vamos verificar se foi gerada a nossa imagem aí, né? Então, ele gerou software aqui, a imagem. Nós vamos utilizar essa imagem, né? Nós podemos fazer o download dela, né? Download, JPEG, ok. Vamos fechar aqui. E podemos inserir essa imagem. Então, vamos clicar em inserir a imagem. Nós vamos fazer o upload a partir do computador. Então, essa que é a nossa intenção. Então, basta você ir até a sua pasta onde você salvou a imagem, né? Vamos fazer a inserção. Aqui nós podemos trabalhar, redimensionar. Então, nós vamos redimensionar essa imagem. Nós vamos inserir ela logo após o último item aqui na nossa introdução. Okay. Podemos aqui, por exemplo, redimensionar, diminuir um pouquinho o tamanho dela. Podemos centralizar. Outra maneira que nós temos de inserir imagens é através de pesquisa na web. Então, vamos lá clicar em inserir imagem, pesquisa na web. Ele vai abrir um campo aqui de pesquisa para nós, né, no nosso canto direito. Então, basta a gente digitar aqui, por exemplo, logo IFSP. Um Enter aí. E trouxe para nós aqui, ó, tem um logo aqui do Instituto Federal. Seguinte, eu vou trazer ele direto para o cabeçalho, que é uma outra função que nós temos. Tá? Posiciono bem na parte superior aqui da nossa página, ele já reconhece como cabeçalho. Né? Vou redimensionar a imagem aqui para um tamanho mais apropriado do nosso artigo. E aqui nós temos, por exemplo, a opção de primeira página diferente. Né? No nosso caso, vou deixar todas as páginas iguais. Temos mais opções aqui. Formato do cabeçalho, número de páginas, sem mover o cabeçalho, podemos acrescentar inclusive o número de páginas, né? Então vamos clicar aí. Vamos deixar o número de páginas no rodapé, por exemplo. Né? Vamos trabalhar diferente aqui. Então vamos colocar um aplicar aqui. Então nós vamos ter o número da página agora no nosso artigo. Então tem cabeçalho, rodapé. E no nosso cabeçalho também, na nossa imagem, nós podemos, por exemplo, centralizar. Todas as formatações estão disponíveis aqui para nós. Então, ok, vou até dar um Enter aqui para fechar um espaçamento para o nosso cabeçalho. Então, o nosso artigo tem ganhado corpo nesse momento.
E temos também a opção de inserir uma marca d'água no nosso documento. De que maneira? Nós vemos aqui em inserir, aí temos a opção aqui marca d'água. Nós podemos selecionar uma imagem, né? E aqui a gente pode fazer um upload, mais uma vez webcam, link, Google Drive, ou também pesquisar no Google. Vamos pesquisar novamente no Google. Vamos colocar novamente logo IFSP. Então, entre aí. Vamos usar essa imagem de marca d'água. Só 2 cliques nela aqui, ou clicar em inserir. E ela vai inserir para nós no documento, né? Que a gente tem condições de aumentar, diminuir o tamanho dela, né? Trabalhar com a escala, né? Então, vamos trabalhar com uma escala, por exemplo, de 50%. Né? Podemos colocar, vamos trabalhar com um pouquinho maior aqui, vamos trabalhar com 75%. Ok. Temos mais opções, né? Esse efeito esclarecido, né? Temos mais opções aqui. A opacidade da imagem, para deixar ela mais clarinha, mais escura, né? Deixar ela um pouco mais clarinha aí. Podemos observar que ele gerou tanto o cabeçalho, quanto a marca d'água, quanto o rodapé nas próximas páginas. Outra questão que nós temos, eu vou colocar logo abaixo aqui das nossas referências, é mais para uma questão de controle, por exemplo, de atividades, né? Então, nós temos aqui, né, lista de verificação. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu vou criar aqui um roteiro de próximas atividades no Google Docs. E a partir disso, nós clicamos aqui em uma lista de verificação. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com o Smart Canvas. São as ferramentas inteligentes aí do Workspace do Google. Vamos supor que uma outra atividade que nós temos aí, que nós vamos seguir, é a referências. Vamos colocar citações primeiro, né? Citações e referências em documentos. Né? Citando aí artigos. E vamos supor que antes mesmo aí do Canvas, a gente estava trabalhando a questão de inserção de imagens. Portanto, nós criamos aqui um roteiro para nossas próximas atividades, as nossas próximas práticas, né? Então, são as nossas atividades aí práticas. Então, vamos colocar aqui inserção de imagens, tá ok. Então, a gente já passou por esse item aí. Próximo, nós vamos trabalhar, portanto, aí com o Smart Canvas. Uma outra questão que nós já podemos também deixar pronto é a questão do nosso sumário, né? É o seguinte, então, o nosso sumário, a primeira questão que nós temos é o título. Então, vamos marcar o nosso título aqui. A gente pode vir aqui em estilos e nós temos aqui título, né? A primeira questão é, vamos colocar a princípio aqui, aplicar título. Note que ele mudou a configuração do nosso título. Não é isso que a gente queria a princípio. A gente queria manter aquele padrão que nós criamos no início. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar do jeito que era anteriormente. Vamos clicar novamente em estilos, título, e eu vou fazer o seguinte, usar essa formatação. Então, eu marquei um primeiro título. Vamos supor que depois nós temos agora o resumo. Então, vamos marcar o nosso resumo. Vamos agora, vamos colocar título 1, idem, né? Eu não vou aplicar o título 1, eu vou usar esse título. Então, ele vai guardar essa informação. Vamos colocar no Abstract, por exemplo, né? Estilos novamente. Notem que agora ele já está formatado da maneira que nós adequamos o título 1. Perfeito? Mas vamos fazer o seguinte, vamos mudar uma determinada situação aqui. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para o resumo, né? Como se eu estivesse limpando a nossa formatação. E ao invés de eu usar o tamanho 11, eu vou usar o tamanho 14. Tá? Para representar o resumo. Então, agora nós vamos vir aqui novamente em estilos, título 1, e eu vou fazer o seguinte, usar essa formatação. Agora, quando eu clicar no Abstract, vier aqui no título 1 e aplicar título 1, ele já vem com essa formatação.
né? No nosso caso, Abstract, eu vou manter ele em itálico, mas agora a gente pode fazer isso com a introdução, né? Então, vamos lá em texto, aplicar título 1. Podemos fazer isso com referencial teórico. Então, vamos lá novamente em estilos, título 1. E vamos nas nossas referências. Estilo, título 1. E agora, para o próximo passo, basta nós inserirmos o nosso sumário. Então, vamos supor que o sumário vai ficar... É uma suposição, tá, pessoal? Então, sabe que no artigo, né, geralmente, né, acho que a maioria esmagadora aí das revistas, aí, dos anais, dos journals aí, não tem um artigo, não tem um sumário. Então, aqui é título apenas de mesmo de constatação aí das oportunidades aí da ferramenta. Então, a gente vai inserir sumário. Nós temos aqui o sumário texto simples, pontilhado e links. Vamos escolher primeiro o texto simples. Então, já criou o sumário aqui para nós, né? Vamos tentar outro. Vou dar um Ctrl Z aqui para retornar. Vamos inserir a questão do sumário aí com pontilhado. Tá aí o sumário pontilhado para nós. Então, Ctrl Z aqui. Também temos a opção de links. Então, vão ficar em links aí. Claro, na hora que a gente gerar um PDF, esses links eles são clicáveis. Se a gente clicar em cima da introdução, ele vai direto para a introdução nossa, né? Tá vendo? E isso vai para o PDF também. Ok? Bom, vou deixar esse sumário dessa maneira, né? Para que nós tenhamos um documento de referência também para consulta. Tá certo? Vou deixar o sumário aqui no tamanho 14, que a gente tinha estipulado aí. Ok? Outra questão que podemos observar, no canto esquerdo superior aqui do documento, nós temos abrir estrutura de tópicos do documento. Se clicarmos aqui, vai aparecer os tópicos conforme nós relacionamos ele junto ao sumário. Então, nós temos uma estrutura bem interessante aqui para poder visualizar de maneira rápida os tópicos aí do nosso artigo. E podemos também aproveitar e gerar o nosso PDF para vocês verificarem a questão do sumário. Então, nós vamos aqui em Arquivo, Baixar, PDF. Podemos abrir aí o nosso PDF. Vocês podem observar que assim que nós clicarmos, por exemplo, aqui em Introdução, ele já tem um link direto para a introdução. Então, nós temos aqui vamos fazer até uma correção, tá? Microsoft Sheets, Google Sheets, né? Então vamos acertar aqui. Google Sheets. Aí, agora tá ok. Bom, meus caros, estes foram alguns dos princípios que eu gostaria de ter apresentado para vocês, né? Princípios sobre o Workspace e também sobre o Google Docs. Agradeço mais uma vez e até uma próxima.